Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Para mim é um prazer estar aqui convosco nesta noite, embora aqui separados, mas unidos pela fé em Cristo Jesus, a graça que nos acolheu e nos redimiu para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar convosco nesta noite uma palavra de Deus que emana da Escritura Sagrada, na Epístola do Apóstolo São Paulo. A Epístola do Apóstolo São Paulo, quando este escreve ou escreveu aos Romanos, no capítulo 3, do verso 22, ou melhor, do verso 21 até o verso 26. E o texto da Escritura Sagrada assim nos fala. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Façamos uma breve oração. Querido Deus, nós te somos gratos pela oportunidade de refletirmos e de aprendermos da Tua palavra. Ministra aos nossos corações pelo poder do Teu Santo Espírito, que é livre e soberano, sopra onde quer. E a minha oração é que Ele esteja soprando sobre o seu lar, sobre sua família, sobre sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, uma frase atribuída a John Wesley, um pastor e teólogo do século XVIII, ele disse, clara e altissonantemente: confio em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. Amados, quando John Wesley escreve em seu diário estas palavras, ele relatava a experiência do coração aquecido, quando este se sentiu acolhido pela justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. E quando John Wesley compartilha em seu diário esta experiência, ele certamente houvera percebido claramente o que o apóstolo São Paulo nos revela nesta epístola, desde o capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, o apóstolo São Paulo claramente nos revela a universalidade do pecado e como o homem, em toda a sua completude, foi afetado gravemente pelo pecado. Isso significa, meus queridos irmãos, que em Adão nós perdemos a retidão, que em Adão, e a semelhança de Adão, nós perdemos a verdadeira justiça. Por isso as palavras do apóstolo São Paulo reverberam ainda hoje
ao nosso coração, revelando-nos a verdade que permeia a condição humana. No versículo 10 do capítulo 3 desta epístola, o apóstolo São Paulo nos diz: não há um justo sequer. Certamente, amados, quando o apóstolo São Paulo escreveu esta epístola, especificamente esse texto, que há pouco citei, ele o fazia inspirado pelo poder do Espírito Santo. E certo de que não há justiça nenhuma em nós mesmos. Todos nós, em Adão, nos alienamos de Deus. Todos nós, em Adão, estamos destituídos da glória de Deus. Somos carentes, somos míseros pecadores. E há um abismo intransponível entre eu e Deus. Entre nós e Deus. Abismo este que não pode ser sobrepujado pelas nossas obras, nem mesmo pelas nossas melhores virtudes. O fato que o apóstolo São Paulo narra-nos é que não há nenhuma excelência moral em nós, nenhuma virtude que nos torne aptos a nos aproximarmos do justo Deus, do santo Deus, do Deus todo gracioso, todo santo, todo justo, todo bondoso. No entanto, embora o apóstolo São Paulo ressalte que todos os homens, indistintamente, quer sejam aqueles que tinham a revelação especial, a lei, quer sejam aqueles que não tinham a revelação especial, mas podiam perceber por meio das coisas criadas a divindade de Deus, todos estavam alienados de Deus, todos estavam separados de Deus, não havia um justo sequer. Como diz o profeta Isaías no capítulo 64, no verso 6, que as nossas melhores obras são como trapos de imundície na presença de Deus. No entanto, amados irmãos, o texto que nós lemos parece-nos certamente que brilha uma luz no fim do túnel. Até então, desde o capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, o apóstolo São Paulo fala-nos, clara e especificamente, altissonantemente, que não há justo, que não há homem provido de justiça própria que se aproxime diante de Deus. Afinal de contas, todos são injustos, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, todos se perderam. Não há justiça em nós que nos conduza à presença de Deus para sermos aceitos por Deus com base em nossos méritos. Portanto, o que o apóstolo São Paulo nos apresenta, desde o capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, é uma estrada entenebrecida pela realidade do pecado, a estrada da existência humana. Só há nuvens tenebrosas, não há nenhuma luz, nenhum brilho. No entanto, surpreendentemente e de repente, o apóstolo São Paulo nos surpreende com essa conjunção adversativa do verso 21. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esse texto, amados irmãos, o apóstolo São Paulo revela-nos a luz que brilha no fim do túnel da escuridade humana. A luz da graça de Deus, da bondade de Deus, que nos provê uma justiça, não uma justiça baseada em nossos méritos, em nossas obras, em nossas melhores virtudes, mas uma justiça que Ele proveu e manifestou, consumando essa justiça em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, amados, a justiça de Deus é o tema que permeia toda a epístola do apóstolo São Paulo. No verso 17 do capítulo 1, ele já havia escrito
dizendo aos seus destinatários, mas também à igreja, em qualquer período da história e em qualquer cultura: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amados, o que o apóstolo São Paulo explicita claramente em toda essa epístola é que a justiça que Deus requer de nós não é encontrada em nós mesmos, nem em nossas obras, mas Ele a proveu em Cristo Jesus, a justiça de Deus, e nós nos apropriamos por meio da fé. A justiça de Deus que é apropriada por cada pecador, por cada filho de Adão, ao crer em Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, gente da nossa gente, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, no testemunho do apóstolo São João. Meus queridos irmãos, a distinção entre o que São Paulo diz sobre a justiça de Deus no verso 17 e o que ele diz sobre a justiça de Deus no verso 21 é muito tênue. Parece-nos que o que ele fala-nos da justiça de Deus que se revela no Evangelho é aquela justiça de Deus que é proclamada por meio da pregação do Evangelho. Todas as vezes que o Evangelho é pregado genuinamente, todas as vezes que o Evangelho é pregado com ousadia, com graça e no poder do Espírito Santo, a justiça de Deus está sendo anunciada, a justiça de Deus está sendo proclamada, a justiça de Deus está sendo testificada por meio da pregação do Evangelho. Contudo, no verso 21, o apóstolo São Paulo certamente está nos apontando para a cruz, para o Gólgota, para o ápice da ignomínia de Cristo. Ele está apontando-nos para o madeiro. Ele está chamando a nossa atenção para o Calvário, para a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é certamente por isso que ele diz que tanto a lei como os profetas testificaram dessa justiça. Porque o Antigo Testamento, desde então, tem anunciado essa justiça de Deus que certamente haveria de ser consumada e se consumou no tempo e na história, na ignomínia, na vergonha e na maldição do madeiro. Quando Cristo, o nosso bendito Redentor, foi vituperado, foi vilipendiado e traspassado pelos nossos pecados, levando sobre si as nossas mazelas, levando sobre si os nossos pecados, de modo que o profeta Isaías brada profeticamente, no 8º século antes de Cristo, ele levou sobre si as nossas dores, e levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e foi nas suas pisaduras que nós fomos sarados. Mas esse texto, meu querido irmão, minha querida irmã, nos apresenta 4 princípios sobre a justificação pela fé que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente nesta oportunidade que nos foi concedida. O primeiro princípio sobre a justificação pela fé, que claramente percebemos no texto, já compartilho com você. Porque precisamos compreender, todavia, que a justificação é o ato de Deus nos conceder a justiça de Cristo. A justiça que Ele conquistou com sua vida e morte, com sua vida de obediência ao Pai, até a morte e morte de cruz. Como diz o próprio apóstolo da graça, em Gálatas 4:4, ele é nascido sob a lei, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Sim, meus queridos
queridas irmãs, Cristo, ao se fazer homem, a nossa semelhança, com exceção do pecado, submeteu-se à lei, para cumprindo-a cabal e plenamente, conquistar para eu e você uma eterna redenção. Porque é essa justiça que ele conquistou, obedecendo à lei, até a morte de cruz, que nos é imputada, graciosamente, por Deus Pai Todo-Poderoso. Mas quais são esses princípios da justificação pela fé que nós encontramos nesse texto? O primeiro princípio, claramente revelado por Paulo, acerca da justificação pela fé nesse texto, está no verso 24. São Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. O primeiro princípio que São Paulo nos ensina nesse texto é acerca da fonte da justificação. A graça de Deus é a fonte da nossa justificação. Percebam o que o texto nos diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Eu chamo a sua atenção para a redundância do texto. Se é pela graça, não era necessário que São Paulo dissesse gratuita. Mas esta redundância, ela é proposital. Ela tem um objetivo teológico. É ressaltar inequivocamente que a justiça com a qual nós somos revestidos, a justiça que Deus graciosamente nos imputa, tem uma origem, e a origem é a graça de Deus. A graça, amados irmãos e irmãs, é o favor imerecido. Eu e você não temos mérito algum. Eu e você desfrutamos desta dádiva graciosamente. Ela não tem origem em nossas obras. Ela não tem origem em nossas virtudes. Ela não tem origem em nossa piedade própria. Ninguém é justificado por aquilo que faz, mas somos justificados tão somente pela graça de Deus revelada em nosso bendito Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta justiça que agora cobre as nossas vergonhas espirituais, não pode ser encontrada naquilo que nós fazemos, mas ela é desfrutada tão somente a partir da compreensão, do discernimento de que ela não procede de nós, mas ela procede tão somente do trono da graça de Deus. Portanto, é favor imerecido. Deus não nos justifica porque há algo de justiça em nós. Deus não nos justifica porque somos bons, ou porque estamos vindo à igreja, ou porque participamos de alguma organização religiosa. Nós somos justificados graciosamente pela graça. Nas palavras do apóstolo São Paulo, ele reverbera através dos séculos, revelando e despertando a igreja para a verdade inequívoca de que a justiça de Deus se revela no Evangelho e é apropriada pelo pecador por meio da fé, a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É tão somente por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele nos diz: porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Meus amados irmãos, não há mérito em nós. Não há virtude moral em nós mesmos. A parte de Cristo, alienados de Cristo,
o único mérito, ou melhor, o único destino que merecemos é a perdição eterna. Mas aprove a Deus, no seu incomensurável amor, na sua graça e na sua doce misericórdia, nos acolher, nos atrair em seu amor e nos conceder a justiça revelada no Evangelho, a justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo princípio sobre a justificação pela fé, que esse texto claramente nos revela, é a base da justificação. Se a fonte é a graça, a base da nossa justificação é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo ressalta esta verdade usando duas expressões que remetem à obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu chamo a sua atenção para o texto no verso 24 e o texto do verso 25, onde as expressões redenção e propiciação aparecem no texto. Redenção era um termo muito usado no mercado no primeiro século. Era uma expressão usada para a compra de um escravo e a sua consequente libertação. Portanto, amados irmãos, o que o apóstolo São Paulo está nos revelando é que na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos libertos das algemas do pecado. Nós fomos libertos do domínio do pecado. Nós fomos libertos da prisão do pecado, que nos acorrentava. No entanto, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, os grilhões se romperam, as algemas foram esmiuçadas, quando Cristo Jesus, no tempo e na história, erguido no cume do Monte Gólgota, declarou, sussurrando, está consumado. E consumou-nos uma eterna redenção, consumou-nos a liberdade, liberdade esta que nós desfrutamos, independente das circunstâncias, independente da geografia. Nós, agora, em Cristo, somos livres para a glória e o louvor de seu santo nome. Mas somos livres para servir. Somos livres para sermos de Cristo. E uma vez que somos de Cristo e em Cristo, experimentamos uma verdadeira libertação que São Paulo também chama, paradoxalmente, de escravidão. Porque a liberdade que nós gozávamos antes do Evangelho, na verdade, era escravidão. E agora a escravidão que nós desfrutamos no Evangelho, na verdade, é a verdadeira liberdade. É tão somente por isso que Jesus, no Evangelho que São João escreveu, no capítulo 8, verso 32, ele diz que em Cristo Jesus, e somente nele, nós experimentamos verdadeira liberdade. Porque a verdade que ele é, e que ele encarna, nos liberta do poder do pecado. No verso 36, ainda do capítulo 8 do Evangelho que São João escreveu, ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 18, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, diz, porque vocês não foram comprados com ouro, prata ou pedras preciosas da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós fomos comprados
fomos libertados e fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. O segundo termo, a segunda expressão que aparece no verso 25 é propiciação. E significa dizer, amados irmãos, que em Cristo Jesus nós somos desviados da ira de Deus. Que bom ser um desviado nesta situação. Desviado da ira de Deus. É exatamente por isso que São Paulo, ao escrever a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 9, ele nos diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. No Evangelho que São João escreveu, no capítulo 3 e o verso 36, o texto bíblico sussurra a nossa alma, dizendo-nos: quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Parece estranho falarmos sobre a ira de Deus, mas Deus se ira com o pecado. É por isso que São Paulo diz em Romanos 1,18, do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que pervertem a verdade de Deus em mentira. Porque preferiram adorar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus queridos e queridas irmãs, a ira de Deus é a aversão santa de Deus contra toda impiedade e injustiça do homem. E uma vez que Ele é um Deus justo que se ira com o pecado, seria injusto se Ele tão somente nos acolhesse, sem que houvesse uma propiciação pelos nossos pecados. E é em Cristo Jesus que a ira de Deus é aplacada, porque Ele é o cordeiro mudo, que foi tosquiado perante os seus tosquiadores para redimir o seu povo. Ele, em sombra e figura, era retratado em todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E é tão somente por isso que São João registra no seu Evangelho as palavras do profeta João Batista ao vê-lo aproximar-se do Rio Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Amados irmãos, quando São João escreve a sua primeira epístola no capítulo 2, a partir do versículo 2, ele diz: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se pecardes, sabeis que tendes um advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, celebremos a boa nova do Evangelho, pois em Cristo Jesus nós fomos redimidos, em Cristo Jesus nós fomos propiciados. Não há mais a ira de Deus sobre nós, mas tão somente é derramado sobre nós a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Terceiro princípio, sobre a justificação pela fé, que esse texto claramente nos revela, é que esta justificação, ou este ato de Deus nos conceder justiça, a justiça de Cristo, nos é apropriada pela fé. O verso de número 22. No verso de número 25. O apóstolo São Paulo fala-nos disso claramente. Ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. O texto lido no início deste culto, que chega aí até o seu lar, o reverendo Cristiano Ribeiro leu o capítulo 5, o verso 1, que fala-nos que também fomos justificados mediante a fé. A fé, amados irmãos, no entanto, não é
uma obra, um mérito nosso. A fé também é uma dádiva de Deus. A fé não tem virtude em si mesma. A virtude da fé não está nela, mas está no objeto da fé. Ou melhor, como dizia Calbart, no sujeito da fé. E este sujeito da fé é Cristo Jesus. É nele, por ele e para ele que nós somos justificados, para o louvor da sua glória. O quarto princípio, Deus nos justifica em Cristo Jesus para que ele seja glorificado. Porque ao demonstrar a sua justiça em Cristo Jesus, ele se torna o justo e o justificador do seu povo. Mas por que, amados? São Paulo diz-nos aqui no texto que ele se torna justo e justificador. Verso 26. É justo porque em Cristo ele pune os nossos pecados. E é justificador porque nos justifica dos nossos pecados, não nos imputando a nós os nossos pecados, as consequências do nosso pecado, mas nos concedendo a justiça de Cristo. Por isso, certamente eu e você poderíamos bradar em louvor à glória de Deus, dizendo, como São Paulo, no verso 36 do capítulo 11 desta mesma epístola: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça a nós concedida, por essa justiça que agora nos envolve, nos reveste, cobrindo as nossas vergonhas morais e nos creditando a justiça do Evangelho, a justiça de Cristo, que é pela fé. Por isso nós celebramos o teu santo nome e te pedimos a graça, o poder do teu Santo Espírito, para vivermos consoante a esta verdade, glorificando o teu santo nome, onde quer que nós estejamos. Que Deus em Cristo muito vos abençoe.